Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta quarta-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. Neste dia em que celebramos Santa Paulina, do coração agonizante de Jesus, temos diante de nós um texto tirado do capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, dos versículos de 1 a 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Amados e amadas de Deus, temos no Evangelho de hoje um próprio envio, o envio para a missão. O Evangelho se inicia dizendo: Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Amados e amadas de Deus, Jesus dá o seu poder para os 12. Os 12 devem levar adiante a missão de Jesus. Os 12 devem levar adiante a missão que Jesus exerceu. O ministério de Jesus. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para quê? Para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Amados e amadas de Deus, aquilo que Jesus fazia, ele dá agora poder para os apóstolos para realizarem também. O Evangelho traz o nome dos 12 e depois de trazer o nome dos 12, o Evangelho continua. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações. Amados e amadas, agora o envio. Jesus enviou os 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amados e amadas de Deus, ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi para isso que Jesus veio. Quando Jesus é censurado, mediante a sua proximidade com os pecadores, com os cobradores de impostos, Jesus vai dizer exatamente isso, que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não são os sãos que precisam de médico, mas quem está doente. Eu não vim para chamar justos, mas para chamar pecadores. E de antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Amados e amadas de Deus, reino dos céus é uma expressão que no Evangelho de São Mateus é o mesmo que reino de Deus. Quer dizer, o reino de Deus está próximo. Jesus é aquele que coloca em movimento o reino. Jesus é aquele que, através das suas palavras, através das suas ações, através dos sinais que ele realiza, dos milagres, através dos exorcismos, através do perdão que dá aos pecadores, através de tantos outros atos, ele vai colocando em movimento o reino de Deus. Não dá para separar o reino de Deus de Jesus. Jesus é aquele que coloca em movimento o reino de Deus. Jesus é aquele que diz que nele o reino de Deus se faz presente no meio dos homens. Ele é, usando uma expressão de Orígenes, auto-basileia, quer dizer, ele é o próprio reino de Deus. Ele é aquele que coloca em movimento o reino de Deus, que coloca em ação o reino de Deus. Com ele chega o reino de Deus. É uma proximidade agora, uma proximidade que não pode mais ser postergada. O reino de Deus já está no meio dos homens, o reino de Deus já está em ação no meio dos homens.
Amados e amadas de Deus, contemplemos o envio dos 12, contemplemos a missão que Jesus dá aos 12, contemplemos os 12 que recebem a missão de Jesus, percebendo que hoje a missão é nossa. Nós somos aqueles e aquelas que somos chamados hoje a levar adiante a missão de Jesus. A igreja é aquela que leva adiante a missão de Jesus, através do Papa, através dos bispos, através dos ministérios ordenados, mas através também da missão própria de cada leigo, de cada leiga. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.